Bom dia a todos. Vamos então aqui dar início à apresentação do relatório de estabilidade financeira, apenas repetindo aqui as informações de praxe. É uma publicação semestral que busca aí apresentar, sempre com foco no risco sistêmico, quer dizer, são dados agregados do sistema, os principais resultados das análises que o Banco Central faz permanentemente sobre o sistema financeiro. Então, a data base aqui é 31/12/2015, mas também a gente apresenta a dinâmica recente, também as perspectivas, sobretudo utilizando aí dos nossos testes de estresse, procurando analisar também potenciais efeitos de choques, de deterioração da situação econômica ou de eventos no próprio sistema. Um resumo do que nos parece mais relevante nesse relatório. Primeiro, em relação ao ambiente, o ambiente externo e doméstico, permaneceram aí complexos no segundo semestre do ano passado. No âmbito externo, nós tivemos aí o início do processo de elevação da taxa de juros do Federal Reserve, mas, por outro lado, políticas acomodatícias por parte, sobretudo na Europa e também do Bank of Japan, mas na Ásia de uma maneira geral. Os riscos associados aos mercados emergentes aumentaram, refletindo tanto a desaceleração econômica, piora nas condições de financiamento, aumento de custos de financiamento e, especialmente para os países exportadores de commodity, a redução dos preços desses produtos. No âmbito doméstico, a percepção de risco aí da economia brasileira aumentou, o cenário de retração econômica, redução de nível de confiança de consumidores, empresários, e isso começou a bater de forma mais pronunciada no crédito, nos indicadores de crédito, ainda dentro com efeitos ainda bem, digamos, bem controlados, mas a gente, claro, já começa a ver, e não era se esperar algo diferente, essa condição do ambiente doméstico batendo aí nos indicadores de crédito. Os bancos vêm preservando cautela na concessão de crédito, o crédito crescendo a taxas bem mais modestas e muitas modalidades até com queda no estoque, e aumentando provisões, e também atuando de forma ativa na renegociação e reestruturação de dívidas. Eu vou falar um pouquinho disso na apresentação. Nada obstante, a solvência do sistema permaneceu bastante elevada, tanto olhando os dados de capitalização, os níveis elevados de capitalização dos bancos, quanto também verificando os potenciais impactos nos cenários trabalhados nos nossos testes de estresse. A liquidez também se manteve em patamares bastante adequados, satisfatórios, a liquidez de curto prazo, inclusive, aumentando, e a liquidez estrutural, que é aquele novo indicador que a gente está divulgando agora, que é o ILE, também se manteve essencialmente estável. Então, uma olha um pouco a liquidez mais de curto prazo, que simula ali, vamos dizer, uma espécie de uma corrida bancária, e o ILE olha uma liquidez mais estrutural, quer dizer, como é que o banco financia seus ativos de mais longo prazo, como é que é a estrutura de passivos. A rentabilidade do sistema aumentou nesse segundo semestre do ano passado, basicamente, sobretudo no resultado dos bancos privados. Isso veio um pouco por ajuste nas taxas de concessão, diversificação de receitas, por exemplo, com atividades que não de concessão de crédito, não de intermediação financeira, e também resultados não recorrentes. Tivemos alguns resultados não recorrentes. Isso aí também eu vou mostrar um pouquinho na apresentação.
Aquela majoração da alíquota de CSLL, contribuição social sobre lucro líquido, também proporcionou ganhos contábeis, porque os bancos têm volumes grandes de créditos tributários. Na medida em que esses créditos são ativados, você tem um resultado contábil. Esse resultado foi basicamente direcionado para aumento de provisões, exatamente preparando-se para um cenário adverso e que não saber quanto tempo ainda vai durar. Em relação ao sistema de pagamentos, funcionou de forma eficiente, segura, não demonstrando nos testes, nos backtests, nenhum problema de funcionamento. A liquidez intradia disponível foi acima das necessidades do sistema. Enfim, todas as liquidações e transações ocorreram com tranquilidade e sem maiores destaques. Eu vou passar, aqui eu não vou me deter muito nisso, aqui é apenas um breve resumo aí do ambiente macroeconômico financeiro, que é um pouco que a gente trata aí no primeiro capítulo do REF. Então, mostrando apenas aí algumas variáveis, como volatilidade, que teve um movimento muito grande ali no meados ali do semestre passado, um ambiente de dólar forte contra as principais moedas, principalmente emergentes, taxas de juros crescentes e a bolsa, aí, no caso do Bovespa, com uma performance ruim, né? Vou entrando então um pouco agora nos dados, detalhando um pouco os dados aí do sistema financeiro. Então aí a gente traz esse índice de liquidez, que é o nosso Liquidity Cover Ratio, né? Um indicador que agora a Basileia também está adotando, onde a gente compara os ativos líquidos do sistema contra um fluxo de caixa estressado. É um teste de estresse de liquidez, né? E a linha azul, roxa, sei lá, ali em cima, mostra exatamente a razão entre os ativos líquidos e o cálculo desse fluxo de caixa estressado. Então, mostrando que o sistema manteve um índice adequado, que a gente trabalha aí com o índice ideal disso aí em torno de 1. Basileia tem um requerimento que vai se elevando, está em 0,6, né? 0,6 e vai até 1 em 2019. E nós já calculamos esse índice há bastante tempo e manteve-se, até aumentou aí nos últimos meses do ano passado, até em função da própria redução da concessão de crédito e um pouco de preferência por liquidez em função do próprio ambiente econômico. Aqui uma distribuição de frequência para esse índice de liquidez, quer dizer, ele agregado, ele mostra uma situação muito boa, mas também quando a gente vai ver a dispersão disso, ou a quantidade de instituições que têm índices de liquidez, digamos aí, acima de 1, praticamente o conjunto quase total dos ativos do sistema. Então, mesmo temos a distribuição de frequência, porque a gente olha isso, claro, de forma agregada, mas olha também cada instituição individualmente, acompanha isso dia a dia. Do ponto de vista da liquidez estrutural, também se manteve em patamares bastante satisfatórios. Aqui a gente compara os recursos estáveis disponíveis com os recursos estáveis necessários, e calculando aí esse índice de liquidez estrutural, que é uma liquidez olhando um pouco para um prazo mais longo. Ele também até cresceu um pouco ali no final do ano, também em função da própria redução da concessão de crédito, que é o grosso dos ativos, né, do sistema. Também olhando a distribuição desse índice no sistema, que a gente pode ver aqui grande parte dos ativos, a maior parte, a significativa parte dos ativos apresentam índices de liquidez estrutural bastante satisfatório, e a evolução disso tem se dado tem até melhorado aí ao longo do tempo. Trazendo um pouco aqui do perfil das captações externas, também permanecem em patamares estáveis. A gente mostra aqui as captações livres, as que ingressam livres, as que ingressam vinculadas normalmente a operações de comércio, e aquelas que são mantidas no exterior, que é essa parte azul.
Então, o sistema continua com baixa dependência de fundo externo, e isso tem se mantido aí ao longo do tempo. Algum crescimento que se viu nisso aí foi basicamente em função da variação cambial, até porque, em termos... as operações têm até decrescido em valor, as operações têm se reduzido e crescem apenas por conta da variação cambial, ou mantém-se mais ou menos nesse nível. Bom, falando um pouco de crédito, o crescimento de crédito em níveis bem menores do que vimos no passado, tanto públicos e privados numa linha aí, decrescente, o crescimento nominal. Aqui é o crescimento nominal. Se a gente olhar o crescimento real, ou seja, a gente deflacionar esses valores pelo IPCA, a gente vai ver que, na verdade, houve, o semestre terminou até com uma queda real do crédito total, os públicos aí praticamente crescendo zero, os privados reduzindo em valores reais o volume de crédito. Se a gente... Aqui tem algumas por modalidades, vocês vão ter isso aí, quer dizer, quando a gente vê aqui, por exemplo, pessoa física, o que ainda tem taxas de crescimento ainda mais robustas, que inclusive explicam boa parte do crescimento do crédito dos bancos públicos, imobiliário, e no caso de pessoas, aqui a gente não tem, mas tem muito crédito direcionado à pessoa jurídica também. O crédito na pessoa jurídica cresce nas empresas, mais nas empresas grandes. O crédito para empresas pequenas e médias também está em patamares bastante mais reduzidos, né? Olhando o outro lado do crédito, que é a inadimplência, o que a gente vê aqui é um crescimento, nada muito elevado, inclusive se a gente considerar aqui valores históricos num tempo não muito distante, mas um crescimento, seja nos públicos, seja nos privados ou no agregado do sistema. A gente vê algum crescimento em patamares razoáveis, inclusive considerando, né, o ambiente que a gente está vivendo, mas, sem dúvida nenhuma, a gente nota aqui um crescimento. Te detalhando um pouco mais a inadimplência, aqui são dados, digamos, dados antecedentes de inadimplência, que é a pré-inadimplência, que a inadimplência é atraso acima de 90 dias. Opa. Aqui é um dado antecedente, que é a pré-inadimplência. Ela também, a gente pode perceber um crescimento, uma tendência aqui de crescimento, nada também assustador, fora de padrões históricos, coerente com o momento que a gente está vivendo, mas a gente nota algum crescimento. Então, isso é um pouco para exemplificar aquele item do resumo de que, de fato, a situação econômica começa realmente a se refletir nos dados de crédito. A inadimplência, ela não cresce muito também, porque o crédito cresceu nos últimos anos, sobretudo em modalidades mais conservadoras, como, por exemplo, imobiliário e consignado. São modalidades nas quais a inadimplência permanece bastante comportada, sem alterações relevantes, né? Então, a gente vê aqui o que a gente vê crescendo. Veículos, aqui houve uma limpeza muito grande, né, das concessões feitas lá naquele boom de crédito ali de 2011, quando o crédito cresceu muito, os bancos, enfim, reduziram essa coisa e limparam as carteiras, né? E o que vem crescendo mais são créditos sem consignação, créditos a consumo, créditos e cartão de crédito. Na pessoa
E o complemento de renda da família também a gente não vê nenhuma mudança substancial. Na pessoa jurídica, a inadimplência da empresa de menor porte, ela é maior, né, bem maior do que a das empresas de porte maior. Isso explica um pouco a aversão maior a risco a crédito de pequenas e médias empresas. E aqui também apenas para também ilustrar um pouco esse ambiente, a gente percebe, aí a gente acompanha o setor real da economia, aí apenas para mostrar que o ano de 2015 ele mostrou um volume bastante maior de empresas em recuperação judicial. 2016 também mostra essa situação. Os dados, os primeiros dados já mostram volumes também elevados Bom, uma questão que tem sido também bastante debatida é a questão de renegociação e reestruturação de dívidas. Então, nós trouxemos nesse REF alguns dados e algumas reflexões sobre essa questão, que é exatamente a parte de renegociação e reestruturação. Primeiro, só falar um pouquinho do conceito. A renegociação em sentido amplo é toda mudança na estrutura de uma operação de crédito, toda alteração. Essa renegociação, ela é, digamos, comum, rotineira no mercado, né? A gente pegar aqui dados históricos, a gente vê que as renegociações de pessoas jurídicas, ela, em tempos normais, vamos dizer, ela gira em torno de 5% da carteira. E das pessoas jurídicas, um pouco mais alto, em torno de 7%. Não, física é o contrário. Aqui jurídicas, em torno de 5%, físicas em torno de 7,5%. Porque renegociação é uma coisa normal. Quer dizer, antes da operação acabar, seja a pessoa física ou a pessoa jurídica, vai ao banco, renegocia, paga parte, abre outra operação. Quer dizer, uma grande parte das operações, elas não, digamos, elas não vão até o fim, normalmente, né? 5%, 7,5%, elas são renegociadas ao longo do processo, dentro do ambiente normal de negociação entre o cliente e a instituição financeira. E essa informação ela é informada na nossa central de risco, né? Então a gente tem essa informação, a gente acompanha não só o volume, mas como é que essas operações performam ao longo do tempo. E nós calculamos o que nós chamamos aqui de reestruturação, que é essa linha verde, que é um subconjunto da renegociação, que seriam aquelas operações que elas são renegociadas, mas numa situação em que a instituição financeira não o faria se não fosse numa situação especial. Vamos dizer assim, em condições normais de temperatura e pressão, mercado normal, a instituição financeira não faria aquela operação. Ela reestrutura porque o cliente, a operação, mostrou dificuldade em seguir com a operação originalmente contratada, por um problema de fluxo de caixa ou qualquer coisa dessa natureza. Então, nós capturamos essa informação através de um algoritmo nosso. Nós avaliamos as renegociações e verificamos aquelas renegociações que são feitas em condições, ou porque já tinha atraso, ou porque você mudou a estrutura da operação de tal maneira que ela piora para a instituição financeira. Ou seja, nós detectamos aquelas operações que, no nosso entendimento, a instituição financeira fez porque, digamos, já está trabalhando ali de salvar o principal, coisas dessa natureza. Ela não faria se não estivesse numa situação especial, o seu devedor não estivesse numa situação especial. Então, essa linha verde é o que nós chamamos de reestruturação. Então, o que a gente vê aqui é que houve um crescimento na renegociação, o que é normal numa situação de maior aperto econômico, tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas, né? Nós saímos aqui para pessoas jurídicas de um patamar em torno aqui de 5%, 4,96 aqui em 2014 para 6,29 aqui, e pessoas físicas
Isso são as renegociações. E nas pessoas físicas, elas chegam aqui a 9,9. Né? Mas se pegarmos as reestruturações, elas saem, por exemplo, para a pessoa jurídica, de um patamar aqui 1,2 para 1,4 aqui. E nas pessoas físicas, de 2,11 para 2 quanto? 2,39, 2,4, esse último dado aqui. Então a gente nota um crescimento discreto, mais discreto na reestruturação, e claro, e a gente acompanha essas operações. Utilizando aí nossos dados históricos, eles mostram que as operações reestruturadas, em média, 30% dessas operações geram perdas no futuro, por inadimplência ou por baixo em prejuízo. Ou seja, na restauração, historicamente, 70% da restauração ela performa. 30% vai implicar em perda efetiva para a instituição. Se nós pegássemos essas informações que a gente acompanha, a gente vai acompanhando essas operações reestruturadas num horizonte de 12 meses, exatamente para verificar se elas são novamente reestruturadas, se elas entram em atraso, e a gente faz uma simulação trazendo essas operações reestruturadas para a inadimplência. Se a gente trouxer isso, considerando esse histórico, isso significaria um aumento em torno de 0,7 pontos percentuais na inadimplência. Então, esse é um assunto que está sendo muito debatido. Está tendo muita restauração, essa restauração está mascarando, vamos assim dizer, ou não se refletindo integralmente, claro, porque a operação reestruturada ela não é inadimplência, mas o que, na nossa avaliação, isso implicaria na inadimplência, ou o que isso trará de aumento da inadimplência, em torno de 0,7. Então, uma inadimplência que a gente está falando aqui na inadimplência total do sistema de 3,4 em dezembro, a gente teria aí alguma coisa em torno de 0,7 adicional por conta da reestruturação. Porque a renegociação é normal, ela é uma operação que continua normalmente. A restauração, que é aquela renegociação em condições, digamos, especiais, né, elas agregariam, na nossa visão, algo como 0,7 na inadimplência. Na inadimplência geral. Mas assim, se elas não tivessem sido reestruturadas, elas provavelmente entrariam em inadimplência e isso implicaria um aumento de 3,4 mais 0,7 de inadimplência. Pois não, Alex? Porque num ambiente de maior aperto econômico, seja para as famílias ou para as empresas, a renegociação ela aumenta de intensidade. Mas são operações que elas não têm nenhuma característica especial. Digamos o seguinte, uma empresa ela quita uma dívida antecipadamente, porque ela está financiando uma produção que ela eventualmente não vai colocar, ela não precisa de capital de giro, ela então quita uma operação antecipadamente, ela reduz a sua operação, não faz sentido manter aquela dívida, ou ela transforma uma dívida de capital de giro que é muito curta para uma dívida mais longa, mas são operações que assim, obedecendo a todos os requisitos normais que as instituições financeiras fazem. Mas como o ambiente muda, a estrutura de endividamento e de financiamento da empresa muda, ou das famílias. Então, uma pessoa que tem um consignado, ou quita, ou amplia o prazo desse consignado, mas
para caber dentro do orçamento, mas dentro de condições normais. Por exemplo, ele tem um consignado que está vencendo, ele antecipa a renovação desse consignado para ter um troco ali adicional. Então, ou seja, num momento desse em que você tem, digamos, desafios significativos para o equilíbrio das finanças de empresas e famílias, as renegociações aumentam. E as reestruturações também aumentam, ou seja, as renegociações em condições mais adversas também aumentam. Né? A estimativa de 0,7 seria para 2016? Ou seria para um espaço de 12 meses? Não sei. Não, vamos dizer o seguinte, se essas operações não tivessem sido reestruturadas, elas provavelmente elas entrariam em inadimplência. Elas ficariam inadimplentes. Então, se elas não tivessem sido reestruturadas, muito provavelmente você teria, o nosso cálculo é uma estimativa, evidentemente, você teria uma inadimplência adicional de 0,7. Então, em vez de 3,4, nenhuma reestruturação foi feita. Então, em vez de 3,4, seria 4,1. Mas isso não significa que, porque também a inadimplência não significa inadimplência não significa perda para a instituição financeira. Significa que ela está em atraso. Né? Parte disso vai virar perda, parte vai ser recuperada. Né? Então, mesmo operação em atraso, superada a dificuldade, a empresa ou a família volta a pagar. Né? Tanto que eu mostrei, por exemplo, que a mesma operação reestruturada, olhando dados históricos, 70% delas performam bem e 30% acabam virando ou inadimplência, ela volta a inadimplir, ou vai a prejuízo. Tem detalhe no relatório desse algoritmo? Porque apenas Não. descreveu as duas situações para mim, olhando de fora, sem conhecer como foi feito o evento. Os dois são uma situação de estresse. Um é uma situação de estresse da empresa que está tendo dificuldade para pagar o compromisso do jeito que ele tinha assumido antigamente, ele está tendo que renegociar isso para alongar, etc. Isso está mostrando um estresse. Não. Cidadão, eu acho que é um reflexo também da situação econômica aqui. O aumento em parte, reflexo da situação econômica, mas a reestruturação, ela reflete isso, reflete a dificuldade da empresa de pagar. Então, você já tem um atraso, por exemplo, o banco renegociou a taxas que ele, fora dos padrões, fora de mercado, ele assumiu parte da perda, por exemplo. Então, você tem aí situações. Então, o que o nosso algoritmo procura capturar é exatamente isso. Ou seja, você tem uma situação em que o banco renegocia, mas em condições que ele não renegociaria numa situação normal. E o restante, ele renegocia nas situações que ele renegocia a condições de mercado. Então, quer dizer, se não fosse essa renegociações, essas empresas, essas famílias iam já entrar na estatística de inadimplência? Não necessariamente. Não necessariamente. Digamos, você tem uma situação em que o seu perfil de endividamento ele não está mais adequado à sua realidade. Tanto que, historicamente, nós temos aí 5%, 10%, 7,5% das dívidas são renegociadas. Porque, por exemplo, pega um consignado. Uma boa parte de quem toma um consignado não leva essa operação até o final. Ali no meio do caminho, se ele tem condição de antecipar, ele antecipa e quita. E isso é uma renegociação. Ele estende essa operação por mais um período, e por aí vai. Então, não, nem... Então, a maior parte seria consignado. São operações que o senhor está citando muito consignado e me parece que tem garantia, então, essas operações. Todas elas têm garantia? Não dá para dizer que todas elas têm garantia. É relevante esse número? Bom, a distribuição a gente tem, a distribuição do perfil das carteiras de crédito, tanto pessoa física como jurídica, a gente tem, isso está disponível. A questão é a seguinte, a renegociação, a reestruturação, como eu disse, é uma mudança no perfil da dívida numa situação de estresse. Ou seja, a instituição financeira renegocia para perder menos. Tá? A renegociação, de uma maneira geral, não. É um acordo, é um acerto entre parte e parte, dentro digamos, dentro do padrão, do modelo da instituição financeira dos seus clientes.
né? Na reestruturação, ou seja, nessa negativa, normalmente o que ela faz? Ela reduz a taxa de juros para receber uma parte, ela abre mão de parte dos juros para receber o principal, essa operação já pode ter tido algum tipo de atraso, mesmo que não estivesse inadimplente, mas pode ter tido já algum tipo de atraso. Então, o que esse algoritmo procura fazer é exatamente separar uma coisa da outra, né? E a gente acompanha tanto a renegociação quanto a restauração. Na medida que essas operações recebem um flag lá na central de risco, a gente consegue acompanhar a performance delas, historicamente e daqui para frente também. Algo a acrescentar? Não, acho que é isso. Mas se fosse limite, poderia ser até uma nova operação. Aproveita aquela e ele mata uma operação, abre outra, normal. Mas há renegociação, porque a operação não foi levada até o final. Desculpa. Se você tinha uma operação e aí você cancela a operação e faz uma nova, isso é uma renegociação, né? Então, o banco deveria informar isso. Tem que informar lá no SR. Como sendo renegociado. Bom, um outro aspecto aqui do crédito é o índice de cobertura da inadimplência. Aqui a gente está também separando público-privado, total. Quer dizer, então o que a gente mostra aqui é que os bancos, nada obstante o aumento aí marginal da inadimplência, o índice de cobertura é bastante satisfatório. Esse índice mostra quanto que tem de provisão para cada de inadimplência. Então a gente tem aí um índice em torno, o índice no total do sistema de 1,7 e bem aderente e até crescendo um pouco aí na margem, significa que as instituições vão aumentando a inadimplência e às vezes até preventivamente vão aumentando a cobertura, vão aumentando a provisão para o aumento da inadimplência. Então já tem uma sobra e mesmo assim as instituições vão fazendo aumento nessa cobertura, nessa provisão, né, exatamente para fazer frente a um eventual aumento que pode acontecer em função das condições macroeconômicas. Esse é um outro dado que a gente sempre apresenta também, onde a gente compara aqui o nível de provisões, que é esse vermelhinho, né, com a inadimplência, que é esse roxinho. Então, isso aqui, a divisão disso por isso, dá exatamente aquele índice de cobertura do gráfico anterior. A gente mostra também aqui os créditos baixados a prejuízo 12 meses seguintes. Quer dizer, então, quanto que de fato da inadimplência virou prejuízo, né, foi integralmente provisionado, está muito alinhado aqui com a inadimplência, e o volume de carteira, que é aquela carteira de maior risco, que é dos níveis EH, ou seja, também tem se mantido muito próximo aqui, muito em torno da linha de provisões. Estão mostrando que cresceu um pouco a inadimplência, mas o sistema tem provisões em nível bastante elevado e adequado ao cenário aí que a gente está vivendo. Atualizando esse dado aqui também, sobre dívidas corporativas, que é também um assunto que sempre tem despertado interesse, não apenas aqui, mas lá fora. Há uma discussão sobre a capacidade do setor real, né, de enfrentar, de quitar, né, de pagar, sustentar os seus passivos externos em função de um ambiente de dólar alto. Isso tem sido comentado, inclusive, lá fora. Então, a gente tem procurado já há algum tempo trazer essa informação, que é onde a gente mostra a dívida total corporativa, está em torno de 50 e... não estou com o dado aqui, mas aqui nessa 53% mais ou menos do PIB, e a gente mostra o que é a dívida doméstica, ou seja, a dívida em reais, o que está dívida, o restante, que é a dívida em moeda estrangeira,
quanto existe de hedge ou de elementos mitigadores desse risco, digamos, cambial. Então, nós temos aqui um volume grande de empresas que são exportadoras, tem um hedge natural, porque tem rendas significativas em moeda estrangeira, empresas que têm hedge financeiro, empresas que, na verdade, são multinacionais, têm matriz no exterior e, portanto, têm o apoio natural da matriz, empresas que têm ativos relevantes no exterior e, portanto, na medida se a dívida cresce, os seus ativos também crescem paralelamente, é uma forma de hedge. E o restante aqui, que é esse marronzinho e o roxinho, são as empresas que a gente não conseguiu identificar hedge ou algum mitigador como esses abaixo. Sendo que o marronzinho são empresas em que a dívida externa significa um patamar muito pequeno, menor que 25% do seu endividamento, e o restante, que é esse roxinho aí, 3,1, seriam aquelas empresas onde a dívida corporativa externa é superior a 25% e a gente não identifica um hedge para elas. Então a gente vem acompanhando, inclusive, de forma detalhada, a própria inadimplência dessas empresas e como é que isso está acontecendo. Então, isso aqui não nos parece um problema significativo em função desses elementos. E a gente tem divulgado isso tanto aqui quanto lá fora, porque é uma preocupação até mesmo de FSB, de BIS, sobre essa questão, na medida em que, em momentos de taxas de juros muito baixas, o setor real se endivida em moeda estrangeira pelo custo mais baixo e num ambiente de taxas de juros mais elevadas e de câmbio mais depreciadas, moedas nacionais, né, isso pode representar um risco. Aqui são informações sobre a rentabilidade, retorno do sistema. Aqui a gente traz a evolução do retorno sobre patrimônio líquido, que é essa linha verde, e essa linha pontilhada seria o resultado, o retorno, né, a rentabilidade, retirando, digamos, os resultados não recorrentes, que é uma venda de ativo, ou uma decisão sobre, por exemplo, um passivo fiscal, coisas dessa natureza. A gente também traz aqui o que a gente chama de uma proxy para taxa livre de risco, que é um percentual da Selic, o Selic menos um imposto, e traz aqui uma razão entre a rentabilidade e a taxa livre de risco. Então, até mostrando aqui que a rentabilidade continua bastante elevada, continua bastante satisfatória. Na margem, principalmente aqui no último trimestre, uma queda. E se a gente retirar aqui os efeitos, os resultados não recorrentes, a gente já vê até uma aproximação aqui da rentabilidade com esse retorno, essa proxy livre de risco. Porque também houve um aumento aqui em função de aumento de eficiência, ganhos com tesouraria, com outros produtos, com serviços, com produtos que não crédito, como seguros, coisas dessa natureza, isso leva a um aumento. Mas ao final aqui, sobretudo em função de aumento aí de provisionamento, uma margem, uma queda, o que é também normal dentro do ambiente que a gente vive. Falando um pouco aqui de solvência, aqui a gente traz os índices de capitalização tanto de bancos públicos quanto privados. Então, os bancos mantêm-se bem capitalizados. As linhas cheias são os bancos privados. Então, esse primeiro aqui é o índice de Basileia. Aqui o capital principal, capital nível 1, e aqui o capital principal. Para públicos e para privados. E essa setinha são os requerimentos regulatórios. Então, o sistema permanece aí bastante bem capitalizado.
E, por fim, trazendo aqui os nossos testes de estresse, que é um pouco um olhar aí para frente. A gente faz aqui uma série de simulações, como vocês conhecem. A gente tem dois grandes blocos de cenários de teste de estresse. Um é esse teste de estresse macroeconômico, onde a gente simula, além do cenário base do Focus, 3 cenários bastante adversos. Um que é calculado por um modelo aqui de vetor autorregressivo, um que é o pior histórico, e um terceiro que chama de quebra estrutural, onde você abandona as correlações entre as variáveis e deixa elas avançar livremente, sem considerar as correlações. Então, essa aqui é só a descrição dos cenários, e aqui o que aconteceria com a inadimplência no caso de concretização desses cenários. Como se vê aqui, são cenários bastante estressados. A gente simula aqui atividade econômica, juros, câmbio, inflação, desemprego, prêmio de risco e os juros americanos. Isso, então, a gente calcula como é que isso bateria em inadimplência, né, os vários 4 cenários aqui, e mostra como é que isso bateria no nível de provisionamento, né? Então, vamos dizer o seguinte: o que isso aqui significa? Que nesse cenário do vale estressado, o nível de provisionamento seria suficiente para fazer frente a toda a inadimplência até esse ponto. A partir desse ponto aqui, os bancos teriam que fazer provisões adicionais, né? Aí mostra, então, uma capacidade muito grande. Quer dizer, então, aqui, como é que isso bateria no índice de Basileia, nesses vários cenários estressados ao longo do tempo. Quer dizer, então, não haveria nenhum desenquadramento. No sistema teria folga de capital, se a gente aplicar esse teste aqui, por exemplo, para 6 trimestres, o que haveria de necessidade de capital regulamentar, porque o sistema como um todo não tem falta de capital, mas uma ou outra instituição, em função desse aumento de inadimplência, precisaria ter uma reposição de capital para manter-se enquadrada nos níveis regulatórios. Então, aqui é a descrição do database junho de 2015 e dezembro de 2015. Por exemplo, pelo aumento do número de provisões, o impacto no curto prazo seria muito pequeno. Ele seria pequeno de toda maneira, porque a gente está falando aqui de menos de 0,8% do patrimônio requerido, né, do patrimônio regulamentado, PR. Seria pequeno de qualquer maneira. Mas seria ainda menor do que nos testes de estresse do semestre anterior, em função do aumento de provisões, lá na frente um pouco maior. Mas em patamares, digamos, completamente desprezíveis, né, do ponto de vista do sistema. Então, outro conjunto de testes de estresse são as análises de sensibilidade, onde a gente pega variáveis de crédito, preço de imóveis, juros e câmbio, e vai dando, né, choques sequenciais, aumentos sequenciais dessa variável, e vendo como é que isso bate no capital, na solvência das empresas. Vamos dizer assim, primeiro come as provisões e depois começa a impactar o capital. Então, mesmo essa provisão, aqui nós estamos com uma inadimplência de 3,4, né, como eu disse. Hoje a gente tem esse nível aqui de provisão constituída, a maior inadimplência observada desde dezembro de 2000, e a gente vai continuar dando choques aqui e vai vendo, nessas linhas, vai vendo qual que é o impacto disso em Basileia, qual é o percentual de ativos do sistema que ficariam desenquadrados, em que patamar, e o percentual dos ativos do sistema que ficaria insolvente. Então, mostra também uma capacidade muito grande de absorver, digamos, aumentos bastante significativos aí na inadimplência. Aqui a gente faz essa mesma simulação para preço de imóveis. A gente vai dando choques, quedas nos preços de imóveis, considerando que o imóvel é o colateral do empréstimo imobiliário e que a partir de determinado valor, o tomador vai preferir entregar o imóvel para
para quitar o seu passivo com a instituição financeira. A instituição financeira, então, recebe o imóvel, tem um custo para poder vender esse imóvel, a gente considera isso tudo e verifica também o que aconteceria, qual que é o impacto potencial, inclusive simulando até o que aconteceu nos Estados Unidos aqui, que é essa linhazinha pontilhada. Então, o que a gente vê também é uma solidez muito grande aqui em relação à questão imobiliária. Taxa de câmbio, o impacto é praticamente nenhum, porque a exposição líquida das instituições a câmbio é muito pequena, então, mas enfim, a gente, claro, faz esses testes aqui, levando o câmbio a limites bastante fortes, mas o impacto é pequeno, e também em relação à taxa de juros, dada também a pequena exposição líquida proprietária, também o impacto é praticamente nenhum. É isso. A gente abre então para as perguntas. A Célia já pediu aqui, né, Célia, para falar. E é só levantar a mão que a gente vai... Tem pergunta? Diretor, Célia Frouf, do Broadcast Grupo Estado. No relatório anterior, o Banco Central trouxe uma longa análise, inclusive com o box da Lava Jato, que a gente ficou agora meio abstinente de mais informações sobre o período. Se eu não me engano, houve 3 citações sobre o assunto no REF de hoje, as 3 com o mesmo conteúdo, que o BC está monitorando. Mas que o BC está monitorando é o que a gente espera que o BC faça mesmo. A gente queria saber se tem mais alguma informação sobre isso. Não tem nenhuma novidade, né, em relação... Não tem nenhuma grande novidade em relação a isso. O que nós mostramos naquele estudo, o que a gente procurou naquele estudo? Foi, em primeiro lugar, identificar os grupos econômicos, né, que compõem aquelas empresas envolvidas na Lava Jato. Além disso, a gente procurou identificar a cadeia de fornecedores, quer dizer, a cadeia de dependência àquelas empresas. Identificamos também as pessoas que trabalham para essas empresas, tanto as envolvidas quanto o seu conjunto de fornecedores, na sua rede de dependência, e fizemos simulações do que aconteceria se parte das empresas ou se todas as empresas quebrassem, tanto as envolvidas com a Lava Jato quanto a sua rede ali de dependência, e se as pessoas perdessem os seus trabalhos, não pagassem os seus créditos. Simulamos todas as situações. E o que a gente mostrou ali é que o sistema aguenta até mesmo o cenário, e ainda demos choques macroeconômicos àquela situação. E o que a gente viu e publicou naquela ocasião é que o sistema financeiro aguentaria, inclusive, aqueles cenários mais adversos. Não houve grandes mudanças nessa questão. Aquele cenário pior não se materializou, e acredito que não vai se materializar, porque naquele cenário pior a gente pegava uma empresa e, na verdade, quebrava todo o grupo econômico, né? A gente vai acompanhando, evidentemente, os provisionamentos que os bancos vão fazendo para aquelas operações. O provisionamento... Tá. Nós temos essa informação. A gente acompanha? Não. Mas o que a gente vê é o seguinte, que na medida em que o risco aumenta, as provisões vão aumentando. Eventualmente, uma empresa que vai para liquidação, para recuperação judicial, tem regras específicas. Então, ou seja, não houve ampliação dos riscos em relação àquele trabalho, né? Ao contrário, quer dizer, as instituições até foram aumentando as suas provisões, e a gente vai acompanhando, porque não tem realmente nenhuma novidade em relação àquilo que a gente viu. A gente está acompanhando, a gente continua aprimorando os nossos cálculos, etc. e tal, mas não tem nenhuma novidade. A exposição permanece naqueles patamares, e, enfim, eu diria que o risco hoje é até um pouco menor, porque as provisões aumentaram,
Então, mas enfim, a gente continua acompanhando, porque é um grupo, é aquilo que a gente mostrou aquela vez, é um grupo bastante significativo, grande, então, embora o sistema aguente, isso impacta o resultado, impacta a rentabilidade. A depender, evidentemente, do tamanho do problema, né? Mas não tem novidades sobre ele. Diretor, bom dia. Marcela, da Reuters. A minha primeira pergunta é um pouco dentro desse tema. A gente sabe que no ano passado o BTG enfrentou problemas de liquidez, também essencialmente por conta dos desdobramentos da Lava Jato. Eu não encontrei nenhuma referência a isso no relatório. Eu queria saber de que maneira o senhor faz um balanço aí dessa situação e se o banco hoje está numa situação adequada. Se a situação do BTG chegou a despertar a preocupação de reguladores de outros países. E agora uma pergunta diferente sobre inadimplência em 2016. Tem um trecho aqui no relatório que diz que essa situação deve pressionar a rentabilidade dos bancos, especialmente dos bancos públicos. Eu queria saber em que medida isso desperta a preocupação do BC, já que o governo já anunciou no começo do ano algumas medidas aí envolvendo o uso dos bancos para estimular a economia. Obrigada. Bom, nós temos uma regra, Marcela, de não comentar casos individuais, né, por razões óbvias. Mas, em linhas muito gerais, o BTG é uma instituição, era o 7º banco, né, no país, tamanho, dependendo do indicador 6º ou 7º, um banco internacionalmente ativo. Então, evidentemente que a situação ali ocorrida despertou preocupação, uma ação muito ativa, tanto da autoridade de supervisão quanto da própria instituição, né? Eles também foram rápidos na busca de soluções. O estresse de liquidez imediato foi solucionado, foi superado, mas isso, claro, exigiu da gente uma atuação bastante, digamos, atenta e firme em relação ao caso. E que mostra o quanto a questão da credibilidade é importante nesse business. Mas acho que um pouco pelo conjunto das ações que foram tomadas, aquele momento de estresse de liquidez, o banco entrou naquele processo com um balanço muito sólido, uma condição de solvência muito grande, a pressão foi realmente a questão de liquidez. E nós temos contatos permanentes com outros supervisores, isso é parte da nossa atividade cotidiana. A gente participa e promove colleges de supervisores daquelas instituições, ou instituições estrangeiras que estão aqui, ou instituições nacionais que estão lá fora. A gente tem um processo de internacionalização significativo das nossas instituições, não apenas BTG. E isso, então, evidentemente que os outros supervisores buscaram com o Banco Central informações sobre a situação, sobre a evolução da situação, para que eles pudessem também. E nós também buscamos informações sobre as operações lá fora, os impactos que poderiam estar tendo, para também, porque a gente faz o monitoramento de forma consolidada, né? Nós, como home supervisor, né, da instituição, a gente olha a instituição consolidada. Então, nos interessa saber não apenas o que está acontecendo no Brasil, mas as operações em nível global. Então, nós fizemos esse acompanhamento preciso com todos os reguladores, nas jurisdições onde o banco tinha negócios. O impacto maior do ponto de vista de liquidez foi no Brasil, até porque o caso aconteceu aqui, mas a gente acompanhou muito de perto e mantivemos com essas autoridades uma relação, claro, muito que é padrão, que é normal, de muita transparência, para que a gente pudesse tratar do assunto de maneira consolidada. Em relação à segunda pergunta, que foi públicos... não, veja bem, eu mostrei aqui que a gente espera, evidentemente, que a inadimplência continue crescendo,
Não esperamos nada explosivo, nenhuma ruptura. Nada obstante, a gente faça testes de estresse extremamente rigorosos, até com essas condições, mas tudo mais constante. A gente espera que a inadimplência continue num processo de crescimento, por razões, enfim, óbvias da situação econômica. Mas o que a gente vê é que ela está crescendo em todos os bancos, a gente pegando aqui públicos e privados, ela está crescendo em todos eles. Os públicos têm, historicamente, níveis de inadimplência mais baixos do que os privados, até pelo próprio perfil das suas carteiras, dos seus negócios. Os bancos públicos trabalham muito com crédito direcionado, com imobiliário, que são modalidades que têm um nível de inadimplência muito baixo, são operações que são pouco sensíveis a variações de taxa de juros, de mercado, porque são operações que são financiadas com recursos, como, por exemplo, poupança, que tem um custo já pré-estabelecido, ou repasse, por exemplo, de BNDES, coisas dessa natureza. Então, são operações menos sensíveis à crise, vamos assim dizer, pelo custo mais baixo, pela menor sensibilidade a variações, por exemplo, taxa de juros. Então, os bancos públicos têm um perfil de inadimplência mais baixo. Mas, na medida em que a gente está vivendo um período de muitos desafios no campo econômico, a nossa expectativa é que essa inadimplência cresça. E aí tem que continuar acompanhando isso com uma lupa permanente. Mas, como eu disse, tanto o nível de provisão quanto o nível de capital nos dá bastante conforto, né? A gente vai continuar olhando, claro, a nossa obrigação, mas nos dá bastante conforto de que o sistema financeiro é uma parte forte, é um elo forte dessa corrente toda, é um fundamento importante da economia brasileira. Diferentemente do que em momentos do passado, o sistema financeiro não agrega risco adicional. Ele é uma parte forte, ele é uma parte, digamos, é um fundamento importante, é um elo forte da corrente, né? Públicos e privados. Mas eu queria saber, considerando esse cenário de pressão, especialmente sobre os bancos públicos, não preocupa o uso desses bancos para políticas de injeção de ânimo na economia? Eu estaria falando muito em tese, porque eu não sei que medidas seriam essas. Mas o que a gente vê hoje no mercado de crédito é que não há apetite dos bancos, nem públicos nem privados, para ampliar crédito. Não há demanda também. Então, porque tem liquidez no sistema, os bancos têm folga de capital, né? Então, eu diria que acho que aumento do crédito, estímulo ao crédito, pode funcionar num momento de recuperação do ciclo, de recuperação da confiança. Fora isso, acho que, enfim, acho que não tem demanda também por crédito, né? A oferta está baixa, mas a demanda também está baixa. Manuela Borges, da TVCNT, completando a pergunta da colega. Então, esse anúncio do ministro da Fazenda da liberação de créditos está indo contra tudo isso, né? Crescimento da inadimplência, fechamento de empresas, liberação de crédito para estimular a economia, parece não funcionar nesse momento. Estou certa? Mais ou menos por aí. Como é que o senhor vê esse estímulo aí à tomada de crédito? Mas você se refere a que estímulo, a que medida especificamente? O ministro da Fazenda, que tem anunciado liberação de crédito no intuito de estimular a economia. Exatamente. E a FGTS, crédito para todo mundo que ele quer disputar aí, com essas pedaladas aí que pagaram. Como é que o senhor avalia isso? Nesse momento de inadimplência, fechamento de empresa? Eu teria que ver medida a medida. Eu realmente fazer um comentário assim geral, o que eu vejo é o seguinte: eu acho que hoje o que impede um mercado mais dinâmico de crédito é a confiança
baixo nível de confiança de pessoas físicas e empresas, uma que reflete, né, um pessimismo com relação à situação econômica presente, e acho que o crédito ele voltará a crescer quando esses níveis de confiança estiverem se recuperando. Agora, isso é uma avaliação bastante geral e olhando, digamos assim, o conjunto da economia. A gente sabe que que as partes muitas vezes são diferentes do todo, né? A média, muitas vezes, não é uma medida boa para tratar de partes diferentes. Eu quero dizer o seguinte, que essa situação de baixa confiança e de baixa performance dos negócios, ele não atinge igualmente todos os setores. Você tem setores que que ainda mostram muito dinamismo e que talvez continuem mostrando. Por exemplo, setores exportadores, em função da própria depreciação do câmbio. Setores que atuam, por exemplo, em substituição à importação. O setor do agronegócio. São setores que continuam pujantes, continuam mostrando resultados bastante satisfatórios. Então, eu estou falando de uma maneira geral, na média, mas você, no geral, esse é o quadro que eu enxergo, mas você tem diferentes segmentos onde, inclusive, você tem oferta de crédito, tem demanda de crédito, tem atividade. Então, isso varia. Mas, olhando no geral, o quadro, a gente mostrou aqui o quadro de crescimento do crédito, reflete bem essa dinâmica bem parada em relação ao crédito, falando de uma maneira agregada de todo o sistema. Alô. O cenário traçado aqui no REF para 2016, de perspectivas para as empresas, para as instituições financeiras, está bem pior, porque aqueles esforços de lucros vindos de tesouraria, não há mais essa previsão. O cenário econômico pior, que aumenta a inadimplência também, menor concessões de crédito. Mas os bancos são empresas que têm conseguido manter lucros significativos, principalmente em relação a outros setores, dentro de um cenário. Há uma perspectiva de preocupação com esse setor ou simplesmente um degrau abaixo para 2016 em relação ao lucro das empresas nesse cenário adverso? Falando em tese, digamos, o cenário central é um degrau abaixo. Né? Ou seja, há uma certa defasagem em termos de impacto da situação econômica no setor real e no setor financeiro. Ele bate primeiro no setor real, e aí a partir de inadimplência, de coisas dessa natureza, acaba batendo no setor financeiro. Então a gente tem uma expectativa de que o retorno será menor, mas é como se disse, é um degrau abaixo. Não acreditamos que seja nada. E como eu mostrei aqui também, as instituições, ou seja, boa parte dessas perdas que vão se materializar em 2016, em 2017, já impactaram os resultados dos bancos na forma de provisão. Quer dizer, quando você constitui uma provisão, a contrapartida disso é uma despesa. Então, quer dizer, quando a gente diz que os bancos estão bem provisionados, significa que eles, de certa forma, se anteciparam, né, e já reconheceram perdas potenciais. Né? A gente tem um modelo de provisionamento que é um modelo baseado em perdas esperadas, não é de perdas incorridas. Então, isso dá esse caráter, digamos assim, mais proativo desse reconhecimento. Então, parte dessas perdas que provavelmente vão se materializar já está reconhecido. Outra parte será, se essas perdas
continuarem ocorrendo. Então, a gente espera que a rentabilidade do sistema seja menor, por essas razões mesmo que você disse, mas, como eu disse, um degrau abaixo e, passado esse momento, os bancos têm, digamos, têm musculatura, têm e gordura para aguentar esse momento mais desafiador. Bom dia, Rodolfo, do Correio Brasiliense. Segundo o levantamento, vou fazer uma pergunta aqui. Segundo o levantamento da Austin Rating, de 45 bancos médios com ativos entre 2 bilhões a 20 bilhões, 21 apresentaram alguns problemas em 2015, seja queda de lucro, prejuízo líquido ou não registraram crescimento. Diante da atual conjuntura, há risco desses bancos médios quebrarem? Bom, eu até li essa matéria do Correio. Eu acho que a matéria, na verdade, ela é positiva para o segmento, porque foram avaliados 49 bancos, 45 bancos. E parece que 19 tiveram queda no lucro, né? 19? 14 queda no lucro, 5 prejuízo líquido. Isso significa que dos 45, 20... Quanto dá a diferença aí? 45 menos 26. Olha aí, faz a conta, vamos ver. 45 menos 19, 26. 26 tiveram aumento do lucro. Então, numa situação de 24. Enfim, o restante, que é a maioria, tiveram um aumento do lucro. Então, nesse segmento analisado, é um corte que eu não sei qual que é a racionalidade dele, talvez acho que é por tamanho de ativo, né? Não sei. A maioria teve aumento de lucro. Ou seja, 5 tiveram prejuízo, uma parte manteve os lucros mais ou menos nos mesmos patamares e a maioria teve aumento de lucro, num cenário ruim. Então, eu diria que esse estudo mostra que esse segmento analisado, olhando no geral, ele mostrou melhora na situação no período analisado. Quando a gente pega um segmento, um subsegmento, a gente também tem que olhar que tipo de instituição a gente pega ali, por exemplo. Então, por exemplo, nesse segmento, eu imagino que devem estar, por exemplo, os bancos de montadora. Eles devem estar todos aí nesse segmento analisado. Os bancos de montadora são bancos que muitas vezes trabalham numa lógica muito diferente do restante das instituições financeiras, porque eles estão associados a grupos econômicos grandes e existem para financiar a cadeia produtiva dessas instituições. Então, são muitas vezes bancos que trabalham com margens muito baixas, porque o que importa para eles é, na verdade, o retorno para o grupo econômico. Então, sobretudo em momentos, por exemplo, de queda na venda de veículos, coisas dessa natureza, os bancos trabalham com uma margem muito apertada e, às vezes, até com prejuízo. Por quê? Porque eles estão olhando o retorno do grupo econômico como um todo. Então, eles têm funding muito barato da matriz, coisas dessa natureza. Então, é um corte que muitas vezes você coloca na mesma cesta instituições que trabalham com posicionamentos estratégicos, mercadológicos e estratégias financeiras completamente diferentes. Tem bancos, por exemplo, que têm linhas, são bancos estrangeiros, por exemplo, que são pequenos aqui, mas são grandes lá fora. Devem ter muitos aí nessa lista. Que tem, por exemplo, tem linhas com a matriz garantidas. Então, eles trabalham, por exemplo, com um índice de liquidez muito baixo, porque eles têm acesso fácil a essa linha. Então, eles não precisam ter esse custo de manter liquidez aqui. Então, aquela coisa, a gente sempre olha o todo, mas a gente sempre olha cada célula do organismo também. Né? Então, muitas vezes, a informação financeira isolada, ela ela pode ser, às vezes, ela pode não contar toda a história. Mas, continuo achando que o título da matéria deveria ser o segmento melhora a performance do segmento de bancos pequenos e médios. Pelo menos é essa a leitura que eu faço, porque a maioria melhorou. Né? É meu lado adormecido, jornalista. Diretor, o REF trouxe um box bem enxuto sobre a HSBC, a operação, HSBC Bradesco, praticamente relatando o que aconteceu.
não tem nada mais de conteúdo, desdobramento? Isso vai vir em algum momento? Como o diretor Sidney mandou, eu publiquei aí. Não, estou brincando, não tem. É só realmente essa informação. Se quiser mais alguma informação, a gente pode até ver com o diretor Sidney se tem alguma coisa que poderia, mais específica que você queira saber. Tá? Ah? O impacto é pequeno, mas ele tem esses dados lá. Tá? Alex. Quando a gente olha aqui a última apresentação, a gente pega o cenário do teste de estresse, e você pega VAR estressado, quebra estrutural. Né? Do REF passado? Do REF passado. É justamente o que aconteceu. Né? Talvez o que tem acontecido acabou sendo pior do que estava previsto nos piores cenários ali desenhados nesse. E ali a gente nota que que no relatório passado tinha uma previsão de piora nos indicadores de inadimplência, que ela ia demorar um pouquinho para acontecer, que a gente estaria mais ou menos no caminho dela, né? Seria esse cenário de estresse que foi apresentado no ano passado, que leva os senhores a achar que vai aumentar a inadimplência? Ele chegaria nesses patamares aqui, ou esses modelos estão sendo revisados? Seria esse caminho, uma inadimplência já de 5,5%, 6% no ano que vem? Bom, vamos ver aqui. O cenário, só para recuperar aqui, o cenário VAR estressado em... Esse é o último? Não. Esse aqui é para dezembro de 16. Esse é o de junho? Tá. Tá. Então, o que a gente tinha? Atividade econômica, menos 4,6 em dezembro de 16. Juros, taxa Selic a 14,2, câmbio a 4,55, inflação 6,5, desemprego 10,8, prêmio 304, juros americanos 5,4. Bom, alguns desses cenários se concretizaram, estão próximos dele, outros não. Eu mostrei, eu não sei se foi na última apresentação do REF, eu mostrei uma espécie de um backtest dos nossos testes de estresse ao longo dos últimos anos. E o que a gente mostrou ali era que os nossos cenários, eles, via de regra, até aqui, eles eram sempre muito piores do que o que acabou acontecendo. Então, eles simularam situações muito mais drásticas do que o que acabou acontecendo. Seja para câmbio, seja para atividade, seja para desemprego, enfim, para atividade. Eles se mostraram sempre, ou seja, sempre mais sempre piores do que o que depois acabou acontecendo. Mas, evidentemente, que o cenário se deteriorou muito. Mas aí o que mostra isso? Que os testes de estresse funcionaram bem, porque a gente mostrava naquela época que os bancos tinham condições de enfrentar aquele cenário bem adverso. E é o que está acontecendo. Quer dizer, cenários ruins estão se materializando e as instituições financeiras permanecem mostrando capacidade de enfrentar esses cenários. E é o que a gente continua fazendo daqui para frente. Tem uma outra questão importante, que é o seguinte: quando a gente aplica o teste de estresse, por exemplo, o estresse macroeconômico ou mesmo a análise de sensibilidade, a gente aplica sobre a situação da instituição e considerando que ela não vai se mover. Você dá aquele choque, nesse caso aqui, durante 6 trimestres, e imaginando que ela vai responder com o que ela tem hoje, de capital, de provisão, coisas dessa natureza. E a gente sabe que na prática não ocorre isso. Se a situação começa a se deteriorar, a instituição ela reage.
que ela faz? Ela aumenta a provisão, ela reduz sua exposição a risco, ela retém resultado, que é o que a gente vê também acontecendo. Quer dizer, então, embora a situação tenha se deteriorado, a situação das instituições não se deteriorou na medida em que ela tomou medidas para, digamos, se recompor os seus buffers para aquele cenário. Quer dizer, quando a gente coloca ali, olha, um PIB, agora nesse último, o PIB vai a menos 9, por exemplo. Né? Então a gente vê o que isso aconteceria hoje se esse PIB, né, se esse PIB acontecesse e a instituição não fizesse nada. Ficasse com o nível de provisão que ela tem hoje, com a liquidez que ela tem hoje, com o capital que ela tem hoje. E aí a gente vê o que isso aconteceria na instituição. Se esse cenário se materializa, espero que não, nós não vamos ver a instituição lá na frente com esse efeito, porque ao longo do processo ela vai se protegendo, ela vai reduzir seus riscos, ela vai aumentar a sua provisão, ela vai reter, enfim, então é isso que acontece. Então, agora, os nossos cenários de estresse não são nossas previsões, de maneira alguma. Tanto que a gente traz um cenário base, que é o cenário de previsão do mercado, não é o cenário do Banco Central, e aí o modelo gera os outros cenários. Então não são previsões. Então é difícil, eu não vou dizer que a gente acha que tal cenário vai acontecer, não acho nada. Mas os modelos, eles, base nas regras, nos valores históricos, etc., nos cálculos estatísticos, ele gera esses cenários para a gente, então, identificar o impacto, né, no sistema. O impacto, digamos, é uma simulação, né?